declarando honras ao Senhor. O Senhor é aquele que restaurou a nossa sorte. A nossa boca fica cheia de riso, a nossa língua jubila ao Senhor, bendiz o nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, Ele vai fazer ainda mais ainda. Creia nisso, se alegre no Senhor, ativa o seu espírito, dá ordem à sua alma, porque te aquieta a alma. Glorifica o Senhor, exalte o Senhor, aleluia. Agora você, com uma atitude de um adorador, você vai dar uma ordem para o seu corpo, assim, levanta as mãos bem alto e aplauda o Senhor, e aplauda o Senhor, aleluia, oh glória. Se assente no seu lugar por um breve tempo. Firmados na verdade é porque você precisa entender que você tem que estar firmado em algo. Existe um alicerce de um prédio que, se não for uma base bem feita, ele compromete toda a estrutura, todo o edifício. A palavra de Deus diz que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então o firmamento que sustenta todas as coisas é a palavra. O firmamento que sustenta todo o universo é a palavra. E a palavra é uma pessoa, a palavra é Cristo. Então, firmados na verdade significa que você está firmado em algo. Algo que é inabalável. Então nós não podemos estar firmados em qualquer coisa, temos que estar firmados na verdade. Fala assim, firmados na verdade. Curva sua cabeça, fecha seus olhos por um instante. Eu oro e peço ao Espírito Santo para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho pelo qual sou embaixador, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda à igreja o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Cristo, e sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. Amém e amém. Para isso eu quero ler para você um texto que está lá em Judas, no capítulo 1. Eu quero ler o verso 3 até o 4 e depois nós vamos ler o verso 11. Mas, a priori, nós vamos ler do 1 ao 4. Aqui, Judas, ele escreve uma epístola, uma carta, e ele diz assim no verso 3: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Judas, ele era irmão de Tiago e irmão de Jesus. Ambos eram filhos de Maria e de José. Mas Jesus era o único que era nascido por meio do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem. Ele era 100% homem e 100% Deus. E nessa epístola, que tem um capítulo só, Judas, ele diz que algo aconteceu quando ele estava escrevendo a carta.
algo aconteceu para que ele mudasse o assunto da carta, o tema da carta. Então ele estava escrevendo a respeito de quê? Da salvação. Mas pelo Espírito ali, ele resolveu mudar o assunto. E abordou o assunto, exortando os irmãos a batalharem pela fé. Por que que ele fez isso? Porque alguns homens tinham introduzido no meio da igreja, distorcendo o evangelho. Nós sabemos, irmãos, que a consistência de nossa fé, ela depende exclusivamente daquilo que nós cremos. Crer corretamente nos leva a viver corretamente. Diga assim: crer corretamente me leva a viver corretamente. Então, somente o Evangelho, a verdade do Evangelho, tem o poder de transformar a nossa vida. Tem o poder de nos fazer andar em vitória. Ele nos leva a viver em vitória e nos faz andar em vitória. Por isso que nós precisamos saber e estar firmados na verdade. O que significa estar firmados na verdade? Para falar um pouco mais desse assunto, eu quero ler então a outra parte, Judas capítulo 1, verso 11, para entender qual que foi os três caminhos, ou as três atitudes desses homens que tinham introduzido na igreja. Qual que é o caminho que eles trilharam? Judas, ele fala aqui que eles trilharam três caminhos, que nos traz para nós como uma exortação daquilo que nós não devemos fazer, por onde nós não devemos andar, atitudes que nós não devemos ter, crença que nós não podemos absorver, palavras que pessoas podem estar falando que você não pode absorver para si. Então, no verso 11, ele coloca assim, ele faz uma exortação assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Diga assim comigo assim: caminho de Caim, erro de Balaão e revolta de Coré. É os três caminhos. Primeiro que eu quero falar para você, o primeiro ponto aqui, é: quem está firmado na verdade não anda no caminho de Caim. Então a primeira advertência aqui que Judas nos faz é que aqueles homens, eles andaram no caminho de Caim. Para você entender melhor essa questão do caminho de Caim, nós precisamos ir lá na palavra de Deus e lembrarmos lá em Gênesis do primeiro assassinato. Eu não vou ler para você o texto, mas eu vou falar para você. Caim assassinou Abel, correto ou não correto? Agora, por que Caim assassinou Abel? Será que Caim não era adorador? Claro que não. Ambos os dois eram adoradores do Senhor. Mas cada um fez a sua adoração de uma forma. Um foi até Deus por meio das suas obras, por meio da lei, por meio do seu bom comportamento, por meio da sua justiça, do seu próprio entendimento. Mas o outro foi ao Senhor pela fé, não confiado nele, mas na justiça que provém da fé, na justiça que provém de Cristo. Então, irmão, desde o Éden, o cordeiro teve que morrer para que o homem pudesse ser resgatado, para que o homem pudesse ser salvo. Eu não vou ler o texto para você, mas lá em Apocalipse 13, a palavra diz que o cordeiro, ele foi morto, na verdade, desde a fundação do mundo. Ou seja, não tinha sido criado ainda o mundo e o cordeiro já tinha sido morto. Mas como que aconteceu isso? Como que esse cordeiro morreu lá no Éden? Por quê? Qual que foi a causa da morte desse cordeiro? Depois que Adão e Eva, irmãos, pecaram, eles perceberam que estavam nus. E aí eles tentaram fazer roupas
de figueiras para se cobrir, para cobrir a nudez. Irmãos, Adão e Eva estavam no Éden, vestidos de uma roupa. Só que quando eles pecaram, eles perderam essas vestes. Essas vestes não é como a veste que você está vestido aí. Na verdade, eles estavam vestidos da glória de Deus. Por isso, eles se olhavam e não percebiam que estavam nus, porque eles estavam vestidos da glória de Deus. Imagina o leão. Por que o leão não devorava Adão e Eva? Porque o leão, quando olhava para Adão e Eva no Éden, eles viam as vestes, a glória de Deus vestido neles. Então era como o próprio Deus andando no Éden. E aí o leão fechava a sua boca. O leão não devorava eles. Como que os animais se submetiam a eles? Por causa da glória de Deus. Então, quando eles pecaram, eles perderam essa glória. Agora o leão olhava para eles e tinha vontade de comer eles. Aí eles olharam e falaram, meu Deus, o que eu perdi? Aí eles perceberam, não, eu estou sem a glória. E aí, na tentativa de colocar uma glória, ou cobrir, ou tentar ali se relacionar com Deus, porque agora ele estava sem a glória, então eles tinham que ter uma forma para eles chegar diante de Deus, e Deus não perceber que eles estavam nus, eles fizeram roupas de folhas de figueira, que aponta para quê? Para a obra humana, aponta para a justiça própria, aponta para o meu próprio entendimento, meu próprio saber do bem e do mal, sem depender de Deus, a minha independência. Como o homem agora não podia mais chegar diante de Deus, porque não tinha a glória, e as roupas que eles fizeram não os qualificava para estar diante de Deus, porque Deus rejeitava aquilo ali, porque aponta para o homem, a justiça do homem, a obra humana, por isso que é folha de figueira, porque a figueira aponta para a justiça própria. E aí Deus, ele teve que tomar uma providência, Deus teve que fazer algo para quê? Para resolver esse problema do homem. O homem mesmo causou, gerou um problema para ele, mas agora Deus tem que resolver o problema. E aí Deus então faz o quê? Ele pega um cordeiro inocente, ele pega um animal inocente, puro, que não tinha nada a ver com o assunto, e ele mata esse animal, derrama o seu sangue e faz vestes para Adão e Eva. Agora, Adão e Eva poderiam ser aceitos por Deus. Eu vou te dar um exemplo assim bem prático para você. Presta bem atenção, olha para cá. Deus pegou um cordeiro inocente, matou o cordeiro, abriu o cordeiro no meio, colocou Adão e Eva lá dentro, costurou o animal e ressuscitou o animal. Agora, eles podem ser aceitos por Deus. Deus, na hora que olha para Adão e Eva, não vê Adão e Eva, vê o quê? O corpo do animal. Vou te falar, foi isso que aconteceu com você. Deus matou Jesus, abriu Jesus, colocou você lá dentro. Agora Deus não vê mais você, vê Jesus. O culto já bastava hoje, já está tudo certo já podia ir embora. Aquele cordeiro, irmão, apontava para quem? Para Jesus Cristo. Por quê? É para que o homem agora pudesse chegar diante de Deus. Então o sangue precisou ser derramado lá no Éden. E aí depois disso, Adão e Eva fez o quê? Saíram do Éden e teve 2 filhos, Caim e Abel. Mas, por alguma razão, Caim, ele recusou a se apresentar diante de Deus mediante aquilo que Deus havia pré-estabelecido, pré-determinado. O que Deus tinha pré-determinado? Que o homem só poderia se aproximar dele para ser abençoado por meio do sangue. Quando nós aceitamos o modo como Deus determina, pré-estabelece, nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós precisamos da cobertura do sangue. Nós entendemos, nós somos destituídos de toda a glória de Deus, por isso nós precisamos do sangue sobre nós. Só que Caim não fez isso. O que Caim fez? Caim trouxe uma oferta de cereal, a qual não havia sangue.
Talvez você nunca teve esse entendimento, por que que Caim foi rejeitado por Deus. Sabe o que que Caim devia ter feito, irmãos? A verdade é que ele deveria realmente pegar as primícias, o primeiro do seu cereal. Ele devia chegar diante de Abel, porque Caim era produtor rural, amém? Ele era fazendeiro, dono de fazenda de soja. Mas Abel era agropecuarista, ele era pecuarista. Então, ou seja, o que Caim devia ter feito? A primeira colheita que ele fez, ele devia ter ido lá em Abel e comprado um cordeiro. Você nunca parou para pensar num negócio desse? Você fala, não, ele trouxe o melhor para Deus. Mas Deus não quer saber do melhor, Deus quer saber da maneira que Ele estabeleceu. Não adianta você chegar diante de Deus com a sua boa intenção. Tem que chegar diante de Deus com o sangue, da maneira que Ele estabeleceu. E aí Caim vai tentar chegar diante de Deus com o cereal, com o melhor. E Deus rejeita ele, porque não tinha sangue. Era desse jeito que Deus tinha determinado. Agora Abel não, Abel trouxe o cordeiro, porque o cordeiro aponta para o Filho de Deus, a qual derramou o seu sangue por todos nós, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, os sacrifícios, daí foi determinado que o homem, para se achegar a Deus, para se relacionar com Deus, ele precisava trazer sempre um cordeiro. E aí esse cordeiro era levado lá ao templo e era sacrificado esse cordeiro. Esse cordeiro era para quê? É para pagamento do pecado. Esse era o sacrifício do Velho Testamento. Mas esse sacrifício, ele apenas cobria o pecado. Ele não era o pagamento final. Posta para mim aqui o cartão de crédito. Vê se está aí, eu postei, coloquei aqui. Mostra o cartão de crédito aí para mim. Irmãos, imagina o cartão de crédito. Quando você pega o seu cartão de crédito, e aí você tem uma conta, lá um boleto para pagar, aí você pega e paga no cartão de crédito. De fato, irmãos, a sua dívida, ela foi paga, entre aspas, pelo cartão de crédito. Mas a verdade é o seguinte, que a dívida realmente ela é liquidada quando você paga a fatura do cartão de crédito. Então no Novo Testamento, o cartão de crédito era usado. Qual o cartão de crédito? O sangue de animais, o sangue de cordeiros. Aí agora veio quem? Veio Deus, veio o Filho de Deus, Jesus Cristo, e pagou a fatura do cartão de crédito definitivamente, irmãos. A dívida foi paga definitivamente, totalmente. Então, ou seja, Caim não trouxe o errado, ele trouxe, afinal de contas, o produto do seu trabalho. Ele trabalhou, ele produziu aquilo, e aí ele tentou chegar diante de Deus por meio disso, mas ele foi rejeitado. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não basta chegar diante de Deus bonzinho, tem que chegar sem pecado, irmão. Sem pecado. Se tiver umzinho só, você é rejeitado. Então quando o homem, ele chega diante de Deus, sem o sangue, sem confiar no sacrifício de Cristo, no sangue derramado, o que ele está declarando? Eu não sou pecador. Eu não preciso do sangue para cobrir o meu pecado. Eu não preciso de um cordeiro inocente morrer por mim, porque eu nem sou culpado de nada. De fato, é uma verdade, irmãos. Pelo meu próprio desempenho, eu jamais vou conseguir satisfazer os padrões de Deus, porque os padrões de Deus são muito elevados. Esse é o significado do caminho de Caim. É uma religião baseada na obra humana, onde o homem consegue fazer, não depende do cordeiro. Mas Abel, seu irmão, trouxe o quê? O cordeiro. Trouxe o sangue. Ele trouxe o cordeiro e sacrificou, apontando para a morte de Cristo na cruz, para pagamento dos nossos pecados. E agora Deus faz o quê? Deus aprova a oferta de Abel e rejeita de Caim. 1 João capítulo 3, 11 até o 12, a palavra de Deus diz assim, ó: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta,
que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno. Olha o que a Bíblia fala a respeito de Caim. Era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más. Você vê que a palavra está dizendo que a obra dele era má. E a do seu irmão, justa. Então João está dizendo o quê? Que Abel era justo e Caim era do maligno. Agora, minha pergunta é, como que Abel fez, ou o que Abel fez para ser chamado de justo? Ele apenas confiou no sangue, para se apresentar diante de Deus. Só isso que ele fez, irmãos. Pastor, é simples assim? É simples assim. Você só pode chegar diante de Deus confiadamente se você for com sangue. Se confiarmos no sangue, Deus nos vê como justo. Aí você define, irmão, de que forma você quer chegar diante de Deus. Como que você quer chegar diante de Deus? Só tem duas formas de você chegar diante de Deus. Ou você chega sem defeito, sem pecado, ou você chega com sangue. Ah, pastor, eu consigo chegar sem defeito e sem pecado. Só que o padrão que você está pensando é porque você avalia o seu padrão de acordo com o seu irmão. Aí você olha a figura lá do Lázaro, lá que está na mídia agora, e você fala, eu não sou igual a esse Lázaro aí não. Será? Será que você nunca assassinou ninguém? Será que você nunca foi um Jack Stripador? Talvez você já foi um serial killer. Ou é, olha para o seu irmão assim, vê se ele tem cara de serial killer. Porque isso, pastor? Vou te falar uma coisa para você, irmãos. Você julga de acordo com Lázaro, mas eu quero ver você julgar de acordo com o padrão de Deus. Aí o papo é reto, irmão. O padrão é Deus. O padrão é Jesus Cristo. Não é o Lázaro, não. Não é sua comparação com o homem, não. É sua comparação com Jesus Cristo. Aí o negócio fica feio, porque daí você fala assim, eu não consigo, pastor. Que bom, irmão. Maravilha que você chegou nesse entendimento. Agora você só pode chegar diante de Deus com sangue. Pastor, é simples assim? É simples assim. Não chega confiado, nem você e nem ninguém. Chega confiado no sangue. Filipenses 3,9 diz assim, ó, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei. O que é lei? É tudo que você consegue produzir. Toda obra humana, todo entendimento humano, todo esforço humano. Aí você fala, não, lei, pastor, é os 10 mandamentos, é os 613 mandamentos. Não, lei é tudo aquilo que você consegue produzir. É tudo aquilo que você dá conta. Você dá conta? Então é lei. Ah, pastor, eu não dou conta. Então é só graça agora. É só a graça. Pastor, é simples assim, é simples assim. E ele diz assim, ó, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Você crê que o Cordeiro morreu, que o sangue pagou sua dívida. Então, porque você crê no Cordeiro, você crê no sangue, então agora você está justificado por meio que você creu. E você pode se achegar diante do Senhor. 1 Coríntios 1,30 diz assim, ó, mas vós sois dele. Fala para o seu irmão se você é dele. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Olha só. O que Cristo se tornou da parte de Deus? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Agora, você está nele. Então quer dizer, tudo isso é para você. Tudo isso foi imputado em você. Quando ele cortou Jesus, colocou você lá dentro, ele colocou tudo isso em você. Agora você é dele. Então João diz aqui que Caim matou Abel. Ele faz uma afirmação que matou porque as obras dele eram má. E o que é ter obras malignas? Confiar na justiça própria. Pastor, então toda vez que eu confio na justiça própria, no meu comportamento, no meu bom comportamento, quando eu me desqualifico, inclusive, pelo meu mau comportamento, tudo isso é justiça própria. Isso a palavra está dizendo que é maligno, é obra má. Quando nós confiamos na nossa justiça, inevitavelmente, irmãos, toda vez que nós confiamos na nossa justiça,
sabe, a carne ela vai se manifestar, ela vai aflorar. Judas está dizendo então que certos homens, eles tinham entrado dentro da igreja para fazer o quê? Para disseminar. Eles estavam seguindo o caminho de Caim. O que significa então eles estar andando no caminho de Caim? O que eles estavam fazendo? Eles estavam, sabe o quê? Propagando um evangelho, trazendo de volta o desempenho humano, trazendo de volta as obras humanas, colocando Cristo mais alguma coisa. É isso que eles estavam falando. Eles estavam, sabe, ali disseminando que agora tinha que produzir alguma coisa, tinha que ter a sua própria justiça, tinha que fazer algo para receber. O foco deles, irmãos, não era no sangue, o foco deles era no autoajuda. O foco deles era o quê? Na obra humana, era no esforço humano, era no entendimento humano, regras, mandamentos, cheio de uma listinha lá para você cumprir. Era isso, trazendo de volta isso para dentro da igreja. E esse é o caminho de Caim. Quando nós trazemos de volta tudo aquilo que já foi morto, tudo aquilo que já foi destruído, tudo aquilo que já foi eliminado por Jesus, já foi cancelado. Todo escrito de dívida foi cancelado. Então eu só posso chegar diante de Deus por meio do sangue. Segundo ponto, quem está firmado na verdade não incorre no erro de Balaão. Outra coisa, o erro de Balaão. Judas exorta aqui então aquelas pessoas que estavam seguindo o erro de Balaão. Quem era Balaão, irmãos? Eu vou explicar para você o contexto para você entender quem que era Balaão. Balaão, irmãos, era um homem, um profeta do Antigo Testamento. Não sei se você está familiarizado com a história lá quando Balaque, o rei de Moabe, ele temia os filhos de Israel que estavam sendo guiados ali por Moisés, estavam atravessando as terras de Moabe, e ele teve uma ideia. Ele falou assim: olha, eu vou contratar um bruxo profissional, né? E esse tal bruxo profissional era Balaão, que ele contratou, que era um profeta, sabe, que tinha uma fama, uma reputação, que se ele amaldiçoasse alguém, irmãos, aquela pessoa experimentava de toda sorte de coisa ruim. O cara, ele era um agoureiro, irmão. Se ele liberasse uma maldição contra a sua vida, você começava a experimentar de todo tipo de problema na sua vida. E aí, o que Balaque faz? Ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas na hora que Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, as palavras foram mudadas. Deus mudou as palavras da boca de Balaão. Em vez dele proferir maldição, ele proferia bênção. É mais ou menos assim, ó: a sua casa vai cair, a sua casa ficará firme para sempre. Você é um amaldiçoado, você é um abençoado. Você é doente, esse povo é doente, esse povo é saudável. Esse povo é miserável, esse povo é próspero. Ou seja, tudo invertido. Balaque falou assim: vai lá e fala que o povo é miserável, o povo vai pegar tudo Covid. Ele me falava: o povo é saudável, nenhuma praga sucederá, nenhum mal chegará à sua casa. E ele trocava tudo, irmãos. Imagina um negócio desse. Irmãos, por que será que ele não conseguiu amaldiçoar? E mais ainda, ele fez e abençoou o povo. Porque, irmãos, o povo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, irmãos. Ninguém pode amaldiçoar. Lá em Números 23, 7 e 8, a palavra diz assim, ó: então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir a Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa Jacó, que é Israel, e vem, denuncia Israel. E no verso 8 ele faz uma afirmação, diz assim, ó: como que eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como que eu posso denunciar a quem o Senhor não denunciou?
Irmãos, eu vou fazer uma afirmação aqui. Pega essa palavra, bota no seu coração e não esquece nunca mais. A bênção que Deus te abençoou, que Deus liberou sobre você, ela ninguém pode revogar, irmãos. Ninguém pode cancelar, ninguém pode reverter, irmãos. Você foi abençoado com uma bênção irreversível. Uma bênção imutável. Você foi abençoado em um estado, no estado espiritual, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Essa bênção é uma bênção irrevogável, é uma bênção eterna, é uma bênção permanente. Pensa num negócio desse, irmãos. Uma bênção que é permanente. Por isso que as pessoas falam, contra o povo de Deus não há encantamento. Pode fazer macumba à vontade, irmão. Não vai pegar. Por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Vira para o seu irmão e fala assim, você é um abençoado. Fala, não, é um abençoado. Não é abençoado. Você é um abençoado, irmão. Deus decidiu te abençoar. E toda língua, irmão, que se levantar contra você em juízo será condenada, diz a palavra. Ninguém vai te amaldiçoar. Agora, irmãos, qualquer um que acha que pode lançar uma maldição sobre os irmãos, ele está seguindo o erro de Balaão. Eu acho interessante, irmãos, frequentemente nós ouvimos falar de pessoas que falam que pastores amaldiçoaram ele. Pastor me amaldiçoou, pastor, porque eu decidi sair da igreja dele. Esse pastor está seguindo o caminho de Balaão. Irmãos, qualquer irmão que chegar em mim, pastor, eu quero sair, sabe o que eu faço? Deus te abençoe. Ué, o meu papel é abençoar. Se o irmão um dia quiser voltar, Deus te abençoe. Está abençoado. Horas, eu agora vou ficar, não, por favor, ande comigo. Não, irmão, você vê aqui, o pasto é bom, a comida é boa, irmão, fica aqui então, Estamos junto e misturado, tudo misturado. Agora, irmão, existe também, irmãos, aquelas pessoas que acham que Deus abençoa elas por meio do merecimento, porque eu mereço, porque eu fiz por onde. Essas pessoas também estão no caminho de Balaão, achando que é algum merecimento. Agora, e aqueles que pregam condenação, jogam julgo sobre o povo, esse também está no caminho de Balaão. Esse é o erro da justiça própria. Irmãos, nós somos abençoados. Por que nós somos abençoados? Porque Ele é bom, porque Ele é fiel. Deus abençoou você e pronto. Quero que você declare, diga assim com bastante fé, uma voz profética, diga assim, a minha casa é abençoada, a minha família é abençoada, o meu trabalho, os meus negócios, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, aonde eu vou, aonde Deus me mandar, sou abençoado. E de todos os lados. Terceiro e último, quem está firmado na verdade não se envolve na revolta de Coré. E em algumas versões está a revolta de Corá. Então essa foi a terceira exortação de Judas, que aqueles homens estavam envolvidos na revolta de Coré. Irmãos, quem que é Coré? Eu vou trazer para você o contexto aqui para você entender. Coré, irmãos, é no tempo de Moisés e de Arão. Coré, ele era um dos líderes da igreja. Coré, na verdade, era da família dos levitas, mas ele era de uma linhagem da família de Levi, que não era responsável pelo sacerdócio. Não sei se você sabe, mas Levi era separado por 3 tipos de famílias, né? Era os gersonitas, os meraritas
e não me lembro uma outra. Mas enfim, eles eram da tribo que estava responsável por exemplo, guardar o templo. Tinha uma tribo que era responsável para carregar a carga, mas os levitas eram responsáveis, na verdade, os meraritas. Se eu falei meraritas, é gersonitas, meraritas e gaditas. Então os meraritas era a descendência de Arão. O que eles estavam responsáveis? Eles eram tudo levita, todo esse povo era levita, era Levi, da tribo de Levi. Mas eles eram responsáveis pelo sacerdócio. Eles podiam entrar diante da arca da aliança, eles poderiam matar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, eles poderiam ministrar ao Senhor, eles podiam entrar lá no Santo do Santo. Mas Coré era da tribo lá que tinha que servir. É mais ou menos assim, irmão. Tem o pastor, o diácono e o porteiro. Vamos fazer de conta que o Coré era porteiro. E aí ele pegou e se revoltou, porque ele falou assim: não, eu não aceito ser porteiro. Eu quero ser pastor também. Eu quero pregar também. E eles instigaram ali, né, uma revolução ou uma revolta, uma rebelião contra Moisés e Arão, que era, no caso, Arão, o sumo sacerdote. Por quê? Eles estavam com ciúme da posição. Porque Deus havia chamado Arão como o primeiro sumo sacerdote. Mas Coré, eles falaram que eles não podem ser pastor sozinho. Eu também sou. Eu também sou levita. Eu posso também exercer o sacerdócio. Eu também posso matar o cordeiro. Eu também posso ir lá e ministrar o Senhor lá dentro do Santo do Santo. Foi essa a revolta deles. E aí lá em Números 16, 13, tem a fala dele. Olha aqui que eles chegaram diante de Moisés e Arão. Basta, pois que toda a congregação é santa, todos são ministros do Senhor, cada um deles é santo, todo mundo é um sacerdote. E o Senhor está no meio de todos, está no meio deles. Aí ele fala assim: por que você, Arão e Moisés, vos exaltais? Vocês ficam exaltados sobre a congregação do Senhor. Porque só os 6 podem ser pastor, só os 6, 2. Irmãos, vou te falar algo para você. Coré não estava errado quando ele disse que todo mundo é sacerdote, como todo mundo é ministro. Todos podem ministrar ao Senhor. Você pode ministrar ao Senhor, irmãos. Mas, irmãos, é a forma com que você fala. É a forma como você tenta usurpar uma posição que Deus não te colocou. É a forma como você entra no assunto. Pastor não é incontestável, a palavra de pastor não é incontestável. Mas a forma como você faz, pode que você está envolvido na revolta de Coré. Há muitas pessoas, irmãos, que às vezes elas falam da igreja, elas falam dos seus pastores, dos seus líderes. Sabe, às vezes eles estão até dizendo a verdade, realmente o pastor falhou. Mas a forma como você vem, que você se levanta, é uma forma maligna e muitas vezes, e na maioria das vezes, traz morte. Muitas vezes a morte traz para você. Então foi isso que eles fizeram. Todos nós podemos ser ministros. Todos nós podemos ser levitas. Não é só vocês não. Irmãos, deixa eu te falar. Qual que é a minha função aqui? A minha função aqui é apenas uma placa. Uma seta apontando para Jesus. Esse é o meu encargo. O meu encargo, porque o sacerdócio hoje mudou. Não existe mais o sacerdócio do formato levítico mais. A minha função é só uma seta apontando para Jesus. Se eu estiver apontando para Jesus, vai, segue. Se eu não tiver, irmão, estiver apontando para mim, vaza, sai fora. Minha palavra não é incontestável. A palavra de Deus sim. Agora, hoje, irmãos, nós temos um sumo sacerdote.
que é Cristo. E ninguém pode chegar a Deus se não for por meio dele, por intermédio de Cristo. Então o meu papel é te apontar Cristo, porque você só pode chegar a Deus por meio de Cristo. Então o meu papel é ser uma seta, é ser uma placa, te direcionando. Então como que é o sacerdócio de Cristo? Como que era o sacerdócio naquela época? Aquela época era por meio do representante, e até hoje é por meio do representante. Olha só, eu vou mostrar para você quando Davi ele foi lutar com Golias, irmãos. Ele era o representante de Israel, e Golias era o representante de Gate, dos filisteus. E aí quando Davi derrotou Golias, na verdade a vitória foi de Israel, foi de todo o povo. Um exemplo, irmãos, quando a seleção brasileira joga, você entra em campo, sim ou não? Você mesmo não entra em campo de batalha, né? Mas a seleção brasileira nos representa. Então, você está lá e o Brasil ganha o jogo. Você vai falar que quem ganhou o jogo? Nós ganhamos o jogo. Porque ela está te representando, está nos representando. Então Davi estava jogando o jogo, no campo de batalha. Davi venceu, a vitória foi nossa, dos brasileiros. Nós que vencemos, nós que fomos campeão, nós que somos hexa, sei lá se já é hexa, não lembro mais. Então, ou seja, não era necessário todo mundo lutar. Um representante ia lá e lutava. Esse é o princípio do representante. A mesma coisa, irmãos, acontecia aqui por meio do sacerdócio. O sacerdote, irmãos, ele tinha que ser aceito. O sacerdote, ele ia lá representando o povo. Se o sacerdote fosse aceito, todo o povo era aceito. Então como que funcionava? O sacerdote entrava, matava o cordeiro, porque não pode entrar sem o sangue, aspergia o sangue nele, queimava o cordeiro no fogo, igual Jesus foi queimado na cruz, passava pela bacia, ok? A bacia ali de bronze, lavava os seus pés apontando para o batismo nas águas, entrava dentro do santo lugar, lá ele comia os pães ázimos apontando para a ceia, tomava o cálice apontando para a ceia, lá tinha o candelabro de 7 pontas apontando para a presença do Espírito Santo das nossas orações, e aí ele entrava no outra parte que tinha um véu, onde era o santo dos santos, onde estava a arca da aliança. Lá ele chegava e se apresentava diante de Deus. E aí, irmãos, todo Israel ficava lá, com medo, porque se o sacerdote fosse rejeitado, toda a nação era rejeitada. E aí ele saía de lá, eles colocavam um sininho, né? Porque se o sininho estivesse batendo, o cara estava vivo. Se parava o sininho, eles puxavam com a corda. Porque podia morrer lá, na presença de Deus. O sacerdote ia como? Ah, pastor, eu sei, o sacerdote ia sem pecado. Lembra que eu te expliquei bem no início? Só tem 2 formas de chegar diante de Deus. Ou você chega sem pecado, ou você chega com sangue. Como que o sacerdote ia? Você acha que ele era besta, irmão? Que ele confiava nele mesmo? Ora, rapaz, ele olhava para uma mulher assim e desejava ela no coração, irmão. Estava antes de entrar no templo, passava a mulher na frente dele. Olhava no Facebook, dava uma passada ali, no Reels lá do Instagram. Aí pecava, aí ele ia entrar. Morreu, irmão. Aí o que ele fazia? Matava o cordeiro, irmão. Derramava o sangue e fazia o processo. Aí ele entrava lá. Aí os irmãos ficavam lá de fora com a cordinha esperando os outros sacerdotes. Aí estava batendo o sininho, porque está na presença de Deus, irmão. É uma unção de Deus. E ele começava a ser cheio do Espírito Santo lá, e o sininho batendo cada vez mais forte, e o povo lá, oh glória, oh aleluia. Aí daqui a pouco saiu o sumo sacerdote de lá e declarava a bênção. Paz sobre Israel, bênção, prosperidade, colheita abundante, povo abençoado. E o povo era abençoado por mais um ano. Ano que vem, tudo de novo. Quem que entrou lá? O representante, diante de Deus. Olha só, irmãos, o que aconteceu comigo e com você? O princípio do representante, ele também
foi estabelecido, ele também funcionou para nós nos tornarmos pecadores. Quem foi que pecou? Fala assim, Adão. Adão era o meu e o seu representante. Você não cometeu nenhum pecado. Mas porque Adão se tornou pecador, todos os pecados de Adão tocou você, fez parte da sua vida, você adotou ele, é herança espiritual. Agora, uma vez que você nasceu da descendência dele, você herdou todo tipo, toda sorte de pecados. Pastor, foi isso que aconteceu comigo? Foi isso que aconteceu com você. Você quando nasceu pequenininho, você já nasceu pecador. Pastor, e o primeiro beliscão que eu dei na minha amiguinha? Pois esse primeiro beliscão só foi a manifestação da sua natureza. Pastor, o meu filhinho, pastor, pequenininho, já bate nas amiguinhas, já faz todo tipo de sorte, de bagunça. Pois é, irmãos, ele já é semente pecadora já. Mas ele cometeu algum? Não, ele já nasceu pecador já. Pastor, e agora, pastor? Quer dizer, irmão, se você fizer uma continha, irmão, é muito provável que 170 gerações já passou por você, até chegar até você, desde Adão. É assim, teu bisavô, você herdou os pecados do seu bisavô. Você herdou os pecados do seu tataravô. Tetaravô. E vem vindo 170 geração, irmão. Imagina, olha para o seu irmão e olha para ele assim. 170 geração de pecador tem na vida desse abençoado aí. 170 mais ou menos, irmãos. Gerações de pecadores. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Nasceram assim. Pastor, o que eu faço? Eu quero te dar uma boa notícia, irmão. Adão pecou, você se tornou pecador. Mas por causa da obediência de um, você se tornou sem pecado, irmão. Por causa da obediência de Jesus, princípio do representante. Ele é o nosso representante diante de Deus. Ou seja, a vitória dele é considerada a nossa vitória. A obediência dele é considerada a nossa obediência, irmãos. Eu quero falar 3 coisas a respeito desse nosso sumo sacerdote. Primeira coisa, projeta lá para mim. O nosso sumo sacerdote foi aceito, irmãos. Irmãos, imagina se eu e você... Não, imagina se vocês dependessem de mim. Eu sou o sumo sacerdote de vocês. Eu ia chegar diante de Deus, irmão, ia ser rejeitado. O que ia acontecer com vocês? Estava arrumado, irmão. Agora, eu quero te dar uma boa notícia. Não sou eu seu sumo sacerdote. Seu sumo sacerdote é Cristo. Só que ele foi aceito diante de Deus. Agora você tem um homem sentado lá que é Deus, que foi aceito por Deus, que ele foi aceito, agora você foi aceito também. Ou seja, se ele foi aceito, você foi aceito também. Ele se tornou justo, você se tornou justo também. Ele é justo, você é justo também. Você está dependendo desse sumo sacerdote que foi aceito, irmão. Agora você chega diante de Deus de que forma? Ousadamente, porque foi aceito. Imagina, irmãos, o sacrifício que Jesus fez. Sabe o que ele fez? Ele foi para a cruz, pegou sua conta do cartão de crédito, lembra? 170 geração, levou sobre si, entrou diante do trono da graça e entregou o seu sacrifício, entregou o seu sangue e quitou a fatura, irmão. Agora, você foi aceito, ele foi aceito, porque o sacrifício dele foi perfeito. Então quando ele entregou o pagamento da dívida, Deus aceitou o pagamento da dívida. Ele foi aceito, você é aceito também. Nada que você peça vai ser negado, porque você foi aceito. Segundo, o nosso sumo sacerdote se compadece de nós. O diabo podia falar, ele não sabe o que é doença, ele não sabe o que é Covid, ele não sabe o que é cólica. Ele não sabe o que é dor de cabeça, ele não sabe o que é pobreza, ele não sabe o que é frio, ele não sabe.
Pois é, irmão. Sabe o que aconteceu com Jesus? O nosso sumo sacerdote, ele se identifica conosco, sabe por quê? Porque ele se tornou homem. Para quê? Para ser nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele olha para você e vê sua dor, fala assim, eu me identifico com ela, sabe por quê? Porque eu sei o que é essa dor que você está sentindo aí. Ele se compadece, ele te colocou no seu lugar. Então às vezes a gente fala, olha, o senhor não sabe o que eu estou passando. Ele sabe sim, irmãos. Ele passou. Ele se tornou homem para quê? Para sentir o que é dor, o que é sentir frio. Sentir o que é dor de cabeça. Sentir o que é opressão. Sentir o que é miséria. O que é pobreza. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Olha o que Hebreus 4, do verso 14 ao 16 diz. Diz assim, ó, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Lembra que eu falei para você que penetrou os céus? Conservemo-nos firmes a nossa confissão. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E o verso 16, assim, dá um gás no seu coração, injeta fé no seu coração, diz assim, ó, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Estufa o peito assim, ó. Confiadamente. Você não chega lá, não, você chega assim, ó, confiadamente. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Misericórdia, você sabe o que é? Você não recebeu o que você merece. E acharmos graça, você recebeu o que você não merece, para socorro em ocasião oportuna. Oh, irmãos, meu Deus, você chega diante de Deus confiadamente. Ele se compadeceu de você. Ele foi aceito. Aí você chega aceito também. E o nosso sumo sacerdote é eterno. Olha só, irmãos. Eu quero finalizar aqui falando sobre isso. Irmãos, imagina aquela analogia que eu fiz. O sumo sacerdote, ele passava o seu cajado ou o seu ofício para os seus filhos. Então a nação de Israel, o povo ficava apreensivo quando o sacerdote ficava velho. Por quê? Porque vai que o filho dele não segue os caminhos dele. Vai que o filho dele não era uma pessoa que era temente a Deus. Porque se o sacerdote fosse rejeitado, a nação era amaldiçoada. Então eles temiam. Porque vai que ele não tem um bom comportamento. É como eu falei de mim. Vai que eu não tenho um bom comportamento. Então você pode ficar apreensivo, pode ficar com medo. Por quê? Porque pode ser que eu falho, pode ser que eu erro. Mas vamos fazer de conta que eu sou bom, que eu sou reto. Mas aí eu vou morrer, aí eu vou passar para o meu filho a herança, o cajado, o sacerdócio. Mas vai que o meu filho não segue os meus caminhos. Aí você estava arrumado. Mas eu vou te falar algo para você. O nosso sacerdote não morre eternamente. Então você pode ficar confiante, você pode ficar seguro. Ele vive para sempre. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele vive para sempre. Então, ou seja, quando o sumo sacerdote é aceito, nós somos aceitos também. E hoje Jesus, o nosso sumo sacerdote, está diante do Pai. E ele é imortal. Ele não morre para sempre. Hebreus 7, 23, 24. Olha o que diz. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número. Ou seja, era bastante sacerdote. Porque são impedidos pela morte de continuar. Morriam. 24. Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, irmãos. É forte, né, irmãos? É muito forte, é muito poderoso um negócio desse, irmãos. O nosso sumo sacerdote é imutável. Quais que são os firmados na verdade? Eu quero concluir dizendo que é o seguinte, que aqueles que não andam no caminho de Caim, aqueles que não confiam neles mesmos, mas vai diante do Senhor pelo sangue. Qual que são firmados na verdade? Que não andam no caminho de Balaão.
Aqueles que sabem que uma vez que Deus abençoou, é imutável. E a revolta de Corá, nós não confiamos num sacerdócio humano, mas sim no nosso sumo sacerdote. A mensagem da graça, irmãos, é o quê? Ela coloca Jesus de volta no centro. Jesus está no centro. A mensagem da graça é que tudo depende de Jesus e nada do homem. Nunca inverta essa ordem. Fica de pé. Vamos cantar uma canção, vamos adorar o Senhor por um tempo. Eu gostaria de falar para você que tudo depende dEle. Tudo depende dEle. Nada depende de você. Você precisa chegar diante dEle, confiado nele. Você está vestido dEle. Ele, irmãos, é o firmamento que te sustenta. Porque tem tudo a ver com Ele. Nós não somos firmados nas nossas próprias atitudes, nas nossas próprias ações, na nossa justiça, naquilo que nós podemos produzir, mas nós estamos firmados naquilo que Cristo produziu na cruz, a obra dele, o que ele fez. Ele viu o esforço do seu penoso trabalho e se alegrou, porque ele percebeu e ele viu que a obra que ele tinha feito foi suficiente, e agora muitos poderão chegar a ele, chegar ao Pai e receber graça, receber favor, receber bênção. As portas estão abertas, o coração do Pai está aberto, e tudo que Deus tem e é nosso, é para nós hoje. Que nós possamos andar e caminhar e viver agora para frente, sempre confiado nesse firme fundamento, firmados nessa verdade. Cristo é Ele, tudo é dele, por meio dele. Abre suas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda, que o Senhor te faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e dê a sua paz. Que o amor de Deus Pai, que excede o entendimento humano, a graça salvadora e infinita no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo, com tua casa, com tua família. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana onde você está firmado nessa verdade, Cristo, confiadamente, ousadamente, você vai adentrar diante do trono da graça, vai obter favor do Pai. Não chega diante do Pai por meio do seu merecimento, por meio das suas obras. Vá diante dele, levando o sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Quero pedir para os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, para compartilhar essa palavra, para se inscrever no nosso canal, para apertar aí o sininho, para que mais pessoas possam receber essa mensagem, receber essa palavra. Isso vai fazer com que as redes sociais, elas levem essa mensagem para mais pessoas, pessoas que precisam. Compartilhe, comente, manda essa palavra para alguém. Alguém está precisando de saber que ele precisa estar firmado na verdade. Amém?